Olá, amigos, olá, amigas, tudo bem com vocês? Como passaram? Espero que tenham estado bem. Esse realmente é o meu desejo para cada um de nós. Você está lembrado que no último vídeo que nós estamos falando sobre os sinais da volta de Cristo, pois os discípulos perguntaram para ele um pouquinho antes da ascensão dele ao céu. Os discípulos perguntaram sobre que sinais haverá da tua vinda. Nós já comentamos isso no vídeo anterior, então agora nós vamos apenas dar sequência. Já falamos que ele deu sinal na sociedade, como estaria por ocasião da volta de Jesus, a respeito da ciência, ele falou a respeito das crises internacionais, ele falou sobre a natureza e falou sobre o evangelho. Tudo isso nós vimos no vídeo passado. Então agora nós vamos ver mais um sinal que Jesus falou que estaria acontecendo próximo à volta dele. Então que nós deveríamos prestar atenção à nossa volta para saber se realmente esses sinais estão se cumprindo ou já se cumpriram ou quando eles se cumprirão, ok? E eu te convido agora para deixar aquele convite que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, assista o vídeo até o final e acione o sininho lá, certo? Para você continuar recebendo as notificações e dar o seu likezinho aí para nós, porque isso nos ajuda no canal, ok? Muito bem, então agora dando continuidade, o que estaria acontecendo com a ciência quando estivesse próximo de Jesus voltar? E agora, mais uma vez, eu te convido, vamos abrir a Bíblia Sagrada? Vamos abri-la no livro de Daniel, no capítulo 12, no verso 4. E aqui Jesus vai dizer para nós o que seria e o que estaria acontecendo com a ciência quando estivéssemos próximos da volta dele. E aqui nós lemos o seguinte: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Algumas traduções, talvez seja o caso da Bíblia, que você tem aí a sua tradução, que fala que a ciência iria se multiplicar. Então é o seguinte, este verso de Daniel, ele tem dupla aplicação. Primeiro, por isso que algumas traduções diz o saber se multiplicará, porque o saber, na verdade, a respeito da própria Bíblia, as profecias de Daniel, que elas só seriam compreendidas no tempo do fim. Por isso que algumas traduções relatam e o saber se multiplicará. E já faz mais de 100 anos, bem mais que isso, lá no século XVIII, quando foi então entendidas as profecias de Daniel. E hoje o livro já não é mais um livro selado, hoje ele já é um livro aberto, porque nós já compreendemos todas as profecias, praticamente todas as profecias do livro de Daniel, ok? Mas a outra aplicação que ele tem é sobre a ciência mesmo, propriamente dito. A nossa ciência, a ciência que o homem pesquisa, desenvolve, cria, inventa. E aqui eu ainda posso dizer para você que, a respeito da ciência, hoje nós estamos presenciando uma verdadeira epidemia de invenções humanas. A humanidade, olha só o que nós vamos relatar, a humanidade tem feito nesse último século, ou seja, o século XX, né? Porque o século XXI nós começamos há apenas 22 anos, temos aí. Então o século XX, ele progrediu muito mais na área da ciência do que todos os outros séculos juntos. E é por isso que nós estamos vivendo uma epidemia de invenções, de criações da humanidade. Hoje nós temos um progresso na ciência assustador, estupendo por outro lado. Por quê? Porque as invenções, a medicina, o transporte, a comunicação e em quase todas as outras áreas de conhecimento, nós temos superado todos os outros séculos juntos. Olha só, o que o homem é capaz de fazer, por exemplo, na área do transporte, na área da própria ciência mesmo, medicina. Olha que o homem pode fazer praticamente hoje, eles têm solução quase que para todos os nossos problemas, certo? E na área da comunicação? Eu sou daquele tempo que nós não tínhamos nem telefone. Eram só as pessoas de alto poder aquisitivo que podiam tê-los.
Hoje nós estamos na era dos celulares e até mesmo as crianças, cada uma delas tem o seu celular. E então esses meios de comunicação hoje já têm avançado tremendamente. Então eu quero dizer para você, nós não vamos relatar todas as coisas porque eu sei que você conhece aí através do meio de comunicação quanto avanço a ciência tem feito em todas as áreas. Então esta profecia, ela já se cumpriu. O avanço da ciência e o conhecimento pleno do livro do profeta Daniel. Agora eu quero falar mais uma coisa para você. O que Cristo disse que estaria acontecendo nas crises internacionais? E eu te convido agora para ir lá para o livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 7. E aí nós podemos ler o seguinte, olha só. Jesus aqui dizendo: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Olha o que Jesus está falando, se não é esse o tempo que nós estamos vivendo agora. Pare, analise, pense, realmente são esses tempos que nós estamos vivendo agora. E ainda agora no livro de Lucas, no capítulo 21, e agora eu quero que nós vamos ler o capítulo 21 de Lucas, no verso 11. E aí está escrito: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Quantos terremotos nós temos presenciado? Tsunamis que ceifam a vida de milhares de pessoas, que devastam países. Guerras. Se falarmos de guerra, nós já vamos entrar nesse ponto e vamos conhecer um pouquinho mais. E ainda aí mesmo no capítulo 21 de Lucas, no verso 26, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Olha só o que Lucas está falando para nós. E no verso, esse foi o verso 26 que nós lemos então. Queridos amigos, eu sei que talvez você vá dizer assim para mim: terremotos sempre houve, tsunamis sempre houve, conflitos, guerras, como você está falando, sempre houve. E claro que eu não posso discordar de você, porque verdadeiramente sempre houve esses fenômenos naturais. Só que nunca num volume tão grande como esse. Sinais que parece que antes a gente não via ou não ouvia falar, agora todos eles chegam ao nosso conhecimento. Queridos amigos, mas agora então eu quero comentar com você aquilo que nós lemos em Mateus 24, 7, quando falou a respeito das guerras. Nós vivemos hoje então, deixa eu falar melhor para você aqui, o século XX ele foi conhecido como o século das guerras. Por que ele foi conhecido como o século das guerras? Porque neste século nós tivemos as duas primeiras grandes guerras mundiais, guerras da história, que deixaram após si um total de mais de 70 milhões entre mortos, feridos e desaparecidos. E a crescente tensão que existe agora entre os povos só pode significar uma coisa: existe essa tensão, esse medo, essa preocupação de que nós estamos caminhando para um terceiro conflito mundial. E a humanidade estremece de pavor ao saber que, com uma simples ordem, um simples apertar de botão, o planeta pode ir para os ares. Queridos amigos, o sonho de paz e segurança parece que se tornou um pesadelo de terror para cada um de nós. Eu quero dizer para você ainda algumas informações a respeito de guerra, que hoje, apesar de nós estarmos aí acompanhando a guerra da Rússia e da Ucrânia, mas hoje no mundo mais 13 países estão sendo devastados pela guerra. Porém, ainda temos essa guerra da Ucrânia. E por que chega só para nós a guerra da Rússia e da Ucrânia? Porque elas são grandes guerras de impacto econômico, ou seja, de impacto mundial. E as outras são impactos lá, às vezes, no próprio país, entre os países que lutam ali.
Então essa é hoje a nossa realidade. Olha só, por exemplo, veja só isso. Nós temos guerra hoje no Iêmen, nós temos guerras na Etiópia, que deixou já mais de 900 mil pessoas em situação de fome. O conflito na Etiópia é um dos mais brutais do mundo atualmente. Nós, às vezes, como nós temos notícia da guerra da Rússia e da Ucrânia, nós achamos que a guerra lá é terrível, e ela é verdadeiramente terrível. Já ceifou a vida de tantos militares, de civis, e está devastando a Ucrânia lá de forma assustadora. Mas sabe o que acontece na guerra lá da Etiópia, como um dos mais brutais, como uma das guerras mais brutais do mundo atualmente? Por quê? Porque a guerra é horrível, assustadora para todos em qualquer lugar e em qualquer tempo. Olha só, em Mianmar, por exemplo, no Haiti também guerras, o conflito de grupos militantes islâmicos em países africanos, o Afeganistão, por exemplo, corre o risco de sofrer uma grave crise humanitária devido ao isolamento causado pela volta do Talibã ao poder. Queridos amigos, olha só se nós estendermos o nosso olhar à nossa volta, quanta miséria alcançam as pessoas por causa das guerras. Então eu quero dizer para você que não há outra coisa a dizer senão que essa profecia de Jesus, também com as crises internacionais, elas têm se cumprido. Precisamos orar pelas nações mundiais, orar pelos governos mundiais, orar por aqueles que estão à frente de acertos diplomáticos para cessarem com as guerras, para acabar com tanta morte, com tanto sofrimento pelo mundo afora. Eu quero clamar por você agora, que dobremos sempre os nossos joelhos e quando formos orar, não nos esqueçamos dessas pessoas que sofrem as atrocidades que a guerra deixa para trás. No próximo vídeo, nós vamos estar falando ainda sobre um sinal que Jesus falou que aconteceria com a natureza. É estupendo esse sinal que Cristo deixou e ele clareia a nossa mente para entendermos que tempo nós estamos vivendo agora. Então se prepare, fique atento, receba aí a notificação e assista o próximo vídeo, que ele será de suma importância para todos nós. Em nome de Jesus. Fique com meu grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.